Fala pessoal, tudo na boa? Hoje a gente vai falar de dois fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários eles são de CRI, eles investem em papéis e são fundos que a gente pode se beneficiar aí com a alta da Selic e a alta da inflação. Então vamos dar uma olhada neles. A gente pode ver aqui, esse aqui é um gráfico diário do Rabbit 11. Ele teve essa queda hoje devido à data de corte. Então, quando recebe os dividendos, ele pagou 1,50, o dividendo é abatido do valor da cota. Normalmente, o valor ele volta a subir. O Rabbit, a gente tem um procedimento nele que ele está ainda em período de subscrição. Então, ele teve uma baixa considerável. Ele estava em 122 quando foi anunciada a subscrição. Normalmente, quando a gente tem subscrição de papéis, os papéis caem. Por quê? Porque os assessores de investimento das nossas carteiras nos falam para fazer de forma errônea que é bom vender o ativo e entrar na subscrição para pegar a diferença do valor. Então, tu vai vender o ativo aqui a 121 e vai recomprar o mesmo número de cotas da subscrição que foi feita exatamente a R$102 aqui embaixo e tu embolsa essa diferença. Porém, se é um ativo bom, que nem o Rabbit 11 e o URPR 11 que a gente vai falar hoje, não é o correto a se fazer. O correto a se fazer é não vender as cotas, entrar na subscrição e continuar comprando nessa queda, porque ele é um ativo bom. Então essa queda aqui eu aproveitei para comprar. Eu entrei em todas as minhas cotas disponíveis para subscrição, entrei na sobra também e continuei comprando mais cotas desse fundo. O URP teve a mesma coisa há um tempo atrás, ó, pode ver que aqui ele estava nesse valor de 122 também, teve o anúncio aqui nessa data, mais ou menos aqui nessa data, e ele caiu. O que eu fiz? Entrei na subscrição, peguei as sobras também e continuei comprando o ativo. Vocês podem perceber graficamente que é bem mais rentável do que fazer o que normalmente os assessores mandam fazer. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no Rabbit. Esse site aqui, ó, FIIs.com.br, é onde eu entro para fazer a análise dos FIIs. Então aqui nesse site a gente vem aqui na lupa, procura ele, Rabbit 11, e a gente entra nele. Então aqui a gente tem o último yield dele, ele está 1,28% ao mês. Então se tu botar aqui e multiplicar por 12, ele vai ficar em torno de 15, 16, até 18 ao ano, esse yield anual, sendo que esse rendimento ele é isento de imposto de renda. Então, conforme quantas cotas desse fundo do Rabbit você tem, você recebe todo mês esse valor. Esse valor varia mês a mês, conforme o andamento do fundo e os recebimentos, os novos investimentos que eles fazem. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem o patrimônio total do fundo. Eles têm um patrimônio em ativos investido 525,88 milhões. O valor patrimonial é 97,17. O que é o valor patrimonial? Se hoje o fundo encerrasse e dividisse esse valor no número de cotas, cada um receberia esse valor. Então, quando está se fazendo compras do ativo, tem que dar uma olhada no valor patrimonial. É importante. Aí você sabe se está comprando a um prêmio ou com desconto ativo. Então, aqui mais para baixo a gente tem informado no que esse tipo de FI investe. No caso, o Rabbit investe em papéis, em CRIs. Aqui tem o número de cotistas e o número total de cotas. Mais aqui abaixo a gente tem um gráfico que traz no site e aqui os últimos rendimentos dele. É interessante sempre olhar aqui na lista, ó, investindo em FIs, a gente tem que olhar os relatórios gerenciais. Eu vou abrir um aqui, vamos abrir o último do Rabbit. O que é interessante a gente sempre olhar aqui no relatório? A gente tem que olhar, vamos lá, aqui ele está com dividend yield anualizado, então esse dividend yield anualizado são os últimos 12 meses, teve um rendimento de 16,99% ao ano, isso fora o rendimento da cota, que você também pode ganhar com o rendimento da cota se vender ela. Então, teve um rendimento de 16,99% ao ano, isento de imposto de renda. Qual é o investimento hoje que paga isso ao ano?
Tem ações de muita empresa aí que está em 7, 8, as melhores está em 10, 12, são pouquíssimas agora. Então, é um bom investimento. Investir em FIs é como se estivesse investindo em imóveis. Então, aqui nesse caso dos CRIs, a gente está emprestando dinheiro para construtoras. Por que eu prefiro investir em FIs, fundos imobiliários, em vez de comprar um CRI direto lá na corretora? Aqui a gente tem a explicação perfeita para isso. Vamos descer aqui, ó. Se eu comprar um CRI lá pela página da XP, eu vou ter uma taxa muito inferior à que eu consigo aqui dentro. Por quê? Porque aqui eles conseguem umas negociações de valores muito maiores. Por exemplo, ó, aqui são os ativos que eles têm em carteira. Ó. Então, qual é a taxa que eles têm? Os juros é 9,5%. E o indicador INPC, IPCA, ó, aqui a gente tem IGPM. Se for comprar lá pela corretora um CRI, o valor é bem mais alto e você não vai conseguir essa taxa, que você vai conseguir no máximo IGPM ou IPCA mais 5, 6%, não passa disso. Por que aqui eles conseguem valores melhores? Porque a negociação é muito maior, são milhões de reais que são emprestados em cada CRI. Fora que lá na corretora, se tu comprar um CRI, um CRA, tu não tem garantia nenhuma, se a empresa quebrar, tu vai perder o dinheiro. Aqui dentro do fundo imobiliário, quando eles emprestam esse valor, normalmente eles atrelam o empreendimento ao recebimento. Então aqui a gente tem mais garantias, ó. Tá vendo aqui garantias, ó? Então nesse CRI aqui que eles emprestaram o dinheiro a taxa de juros INPC mais 9,50 ao ano, eles pegaram como garantia, ó, a cessão fiduciária de 100% dos recebíveis. O que quer dizer isso? Todo mundo que adquire um terreno, uma casa aqui dentro, no caso, daí depende do tipo de CRI, vai direto para o Habit, o dinheiro, e depois eles passam para a construtora já descontando os juros de direito do Habit. Então eles também têm fiança e coobrigação dos sócios, pessoas físicas do empreendimento, e tem também um fundo de reserva, no valor de 2 parcelas. Então a gente tem bem mais segurança comprando um CRI através de um fundo de investimento imobiliário de papéis e comprando um CRI lá na corretora. Então vale muito mais a pena. Vale muito mais a pena. Além do que a gente, mas tem muita taxa no FI, tem taxa de administração, tem taxa de performance, mesmo assim vale a pena, pessoal, por causa dessa questão da garantia. Da garantia e da taxa, que a gente consegue uma taxa bem menor lá comprando pela financeira, o CRI. Então aqui no início a gente tem as taxas que eles cobram, ó, taxa de gestão de 1,10% ao ano, eles cobram também uma taxa de administração de 0,20% ao ano e uma taxa de performance. Então se eles performar acima de 100% do CDI, o que sempre acontece, 100% do CDI hoje está 7,75% ao ano, o fundo está rendendo mais de 16% ao ano, isento de imposto de renda, sendo que 100% do CDI, se deixar lá no Nubank, numa outra conta, não vai ter essa isenção do imposto de renda, aqui tem, mas tem essas taxas. Mesmo assim, vale a pena. Então, esse fundo aqui, o Habit, é um fundo que eu indico agora para se proteger e ganhar dinheiro com a alta da inflação e a alta da taxa Selic, que é praticamente o contrário do que acontece com os demais fundos imobiliários. Os fundos de escritório, lajes corporativas, shopping, que sofrem com a alta da Selic. Por quê? Porque tem muito fundo pagando 5, 6% ao ano de dividend yield. Então, para que eu vou deixar num fundo que está rendendo só 5, 6% se eu posso ter uma renda fixa que está me pagando 12, 13% ao ano? Então, por isso que as cotas dos fundos caem um pouco. Mas, se o fundo é bem gerido, tem um patrimônio bom, não vale a pena tirar. Mas daí tem que fazer uma análise detalhada de cada um deles. Hoje a gente está falando aqui só sobre esses de CRI. Então, esse é o primeiro, é o Habit 11, que é muito interessante, e a gente tem o RPR 11, que também é um fundo, ó, que teve um pagamento hoje, ele teve um pagamento de 1,25, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada. Aqui também, ó, vem na lupa, baixa ele, esse aqui ele tem um yield, ó, de 1,14% ao ano, ele deu uma quedinha agora esse mês, teve uma baixa aqui no rendimento. Ó, ele estava pagando em torno de 1,48, 2,1, 2,17 todo mês. Aqui a data base, ó, dia 29/10,
dia 30 já dá baixa nesse valor do valor da cota, e você recebe, ó, no dia 16/11, debita na conta o número de cotas vezes esse valor. Aqui também é sempre importante a gente olhar o relatório gerencial, sempre assim que é apostado ele aparece aqui. Esse aqui é outro fundo, gerido por outra empresa. Também tem taxas muito parecidas, ó, a taxa de administração 0,25, esse aqui tem uma taxa um pouquinho maior que o outro, e uma taxa de gestão de 0,95 ao ano, e também tem 20% de taxa, que excede o IPCA mais 7% ao ano. Então esses relatórios a gente tem que sempre dar uma olhada para ver o que eles estão fazendo. Olha aqui as taxas desse fundo, olha que beleza essas taxas. Ó. Onde é que a gente consegue hoje isso em renda fixa? Não consegue, não consegue. Aqui a gente está muito bem protegido. Ó. Então o teu dinheiro vai estar protegido da inflação, tu vai estar IPCA e GPM, que é a inflação, o valor, e tu vai estar te rendendo mais 14%. Ó. Em média, os contratos, ó, os mais baratos é 9,25 ao ano e os melhores são 14%. Então tem que dar uma olhada nesses fundos, são muito atrativos, é uma ótima fonte de renda passiva. E sempre também olhar o LTV, que é o Loan to Value, que é a parte, quanto menor esse valor, menor. Quando está em 100% aqui, quer dizer que está em 100% do valor ainda. E conforme eles vão pagando, esse valor vai diminuindo e o risco também vai diminuindo. Então, quanto menor o LTV dos contratos, melhor. Só que quando o contrato se inicia no primeiro mês, ele vai estar em 100%, porque está 100% do valor lá investido, emprestado, né? Então, conforme eles vão pagando, o capital do empréstimo mais os juros, a amortização, vai diminuindo o LTV. Uma consideração importante, pessoal, que é, o que acontece? Ah, quero investir em FI, quero botar lá, tenho dinheiro, tenho 100 mil reais para botar. Não botem esses 100 mil tudo de uma vez. Criem um planejamento e vão investindo um pouco por semana. Dividam, eu tenho 100 mil para botar. Botem 2 mil por semana, 3 mil por semana. Por que isso? Porque aí a gente se beneficia da oscilação do preço. Então, se o preço só subir, eu prefiro quando o preço cai, anda de lado, sobe, desce. Por quê? Porque a gente se beneficia dessas quedas e a gente consegue ter um preço médio de entrada melhor. Se tu só comprar quando tiver o preço alto, parar de comprar quando ele cair, é ruim. Então é melhor a gente ir comprando ao longo do tempo, dividir esse valor, que a gente se beneficia dessa oscilação do preço. Porque um FI ele é renda variável, e renda variável varia, o preço oscila. Então essas datas de corte que tem o pagamento é uma boa data para entrar, porque o preço sempre cai, o valor que está pagando o dividendo e cai mais um pouco. Tem muita gente desavisada que não sabe disso, acha que está caindo, sai vendendo, ou vendeu só porque pegou o dividendo. Então são datas boas de pegar depois da data de corte. Está caindo, é um ativo bom, eu continuo comprando. É assim que funciona, não é só quando está subindo, fica eufórico e compra. Tem que comprar quando está caindo. Quando está caindo é melhor oportunidade, mas claro, se é um ativo bom. Se não é um ativo bom, está caindo, tem que analisar o relatório, ver o que está acontecendo e muitas vezes sair fora desse ativo. Tá bem, pessoal? Então hoje ficamos por aqui, é só uma dica aí rápida de 2 fundos imobiliários que eu gosto bastante, invisto neles há muitos anos. O Habit eu invisto desde o início, acho que foi em 2018. Entrei nele já no primeiro, segundo mês aí. Tenho bons rendimentos nele, venho comprando desde aquela época, a época da pandemia que caiu muito, caiu aí para R$60. Ele caiu de 110, 112 para R$60. Fiz a feira, comprei muito. Então, é assim que tem que fazer. Se o ativo é bom, tem que continuar comprando mesmo com ele caindo. Agora, se só cai, tem que dar uma analisada. Pode ter alguma coisa errada, né? Então, vamos ficar espertos. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Um abraço. Até mais.